Vamos dar uma olhada aqui nessa história do Ramagem que foi de Esdras. Alexandre Ramagem foi de Esdras, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Ex-deputado Alexandre Ramagem é preso pelo ICE, Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Então bora dar uma olhada nisso aqui. O que rolou? O Alexandre Ramagem, ex-deputado federal, ele foi preso enquanto ele estava... Mano, o Túlio Amâncio... Desculpa, Túlio, tá? Mas não tem como eu não dizer, não falar, não fazer essa observação que você me lembrou muito o maluco do Café com Teu Pai. Mas eu sei que você é uma pessoa do bem, tá? Ao contrário daquele arrombado. Mas, fisicamente falando, Túlio Amâncio, desculpa, cara. Perdão. Desculpa mesmo. Mas parece, pô. Vou fazer o quê? Mas você é um cara do bem, eu tenho certeza. Ao contrário daquele arrombado lá. Na rua, andando, os policiais foi preso do ICE... na rua andando? Isso. Os policiais do ICE, os agentes do ICE, pediram a documentação dele, ele apresentou o que tinha e foi detectado ali pelos agentes que ele estava em condições ilegais nos Estados Unidos. Então, por conta disso, foi determinada a prisão dele. Quando puxaram a ficha de Alexandre Ramagem... Aí viram a quantidade de botox que ele tem na cara também. É brincadeira, hein? Ô, Ramagem, tu envolvido em vários bagulho aí e encher na cara. É o Eduardo Costa? É o Eduardo Costa, deputado, pô? E aí entenderam do que se tratava, né? Que era uma pessoa que é foragida da justiça brasileira. Foragido, não é exilado, tá? Foragido não é exilado. Que chegou nos Estados Unidos em setembro do ano passado, fazendo aquela rota pela Guiana. Estava nos Estados Unidos... Ele foi pela Guiana? Eu não lembrava disso, chat. Ele foi pelo Caicai, é? Atravessou pelo muro do México? Passou pelo meio da floresta? Caminhou durante dias? Ah, não, então ele tem o direito. Então ele tem o direito de ficar lá, pô. De fato, tentando escapar das autoridades, chegou a fazer vídeos se defendendo na internet, mas o que a Polícia Federal me informou é que há um trabalho de cooperação também entre a PF e as autoridades norte-americanas e que esse trabalho de cooperação foi o que o ponto mais importante para que as autoridades daqui fossem informadas de maneira rápida, de maneira célere. Tanto é que poucas horas depois da prisão de Ramagem pelo ICE, a Polícia Federal já estava por dentro, já estava sabendo o que havia acontecido. Então, o que acontece agora? Os trâmites legais estão sendo verificados. Por se tratar de um foragido da justiça... Esse aí é fugitivo raiz, exato, pô. Esse é fugitivo raiz mesmo. Foi pelo Caicai, atravessou pelo meio da floresta, pagou coiote. Condenado a mais de 15 anos de prisão por envolvimento na trama golpista. A PF quer saber se ela pode buscar Ramagem ou se ela aguarda Ramagem aqui para ele ser extraditado, como tem acontecido nos casos onde essas pessoas que não estão em condições legais dos Estados Unidos estão sendo colocadas, né, nessa situação de extraditados. Então, neste momento, a PF aguarda, mas fato é, Ramagem, foragido desde setembro, foi preso pelo ICE. O Alexandre Ramagem, ex-deputado federal, ele foi... Caiu a house de mais um, hein? Ó lá, ó. Serviço de Imigração e Controle de Aduanas. Ramagem foi preso em Orlando. Ah, cadê? Cadê o... That's a bingo. Binguinho pra ele, porra. Binguinho pra ele. Ó lá, Ramagem deixou o país após ser condenado pelo STF a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele é acusado de integrar o núcleo crucial da trama golpista que tinha como objetivo manter o ex-presidente saco de bosta no poder. Ramagem, preso pelo ICE, fugiu do Brasil pela fronteira de Roraima em setembro de 25. Ramagem, tá? A informação foi confirmada pela Polícia Federal, a nossa produção, nossa reportagem aqui da Globo News. Só para lembrar para vocês, o Ramagem foi condenado pelo Supremo a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. E segundo as investigações da PF, ele deixou o Brasil, vocês vão se lembrar disso, de forma clandestina, antes do fim do julgamento.
atravessou a fronteira de Roraima para evitar a prisão, seguindo depois para os Estados Unidos. Então, a informação que acaba de chegar para a gente, trazendo para vocês aqui, o ICE acaba de prender o Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, segundo informações da Polícia Federal. Ramagem foi chefe da ABIN, para a gente lembrar aqui, da Agência Brasileira de Inteligência. Foi acusado, inclusive, de montar essa estrutura de ABIN paralela, de serviço de inteligência paralelo. Foi indicado pelo Bolsonaro para assumir a direção da Polícia Federal, que foi visto, como a gente contou aqui várias vezes, como uma intervenção, uma interferência de Bolsonaro no trabalho da polícia. E foi por causa disso, todo esse contexto, que o Moro acabou saindo. Porque o Moro tinha ali o indicado dele para a PF, o Ministério da Justiça, né? A PF fica subordinada ao Ministério da Justiça. E o Bolsonaro estava reclamando, queria informações, queria ter acesso, queria interferir de fato, era sobre isso. E aí ele indicou o Ramagem, que era uma pessoa de confiança dele e da família Bolsonaro. Então foi o grande pivô de toda aquela crise ali no comecinho do governo Bolsonaro. E aí ele também, como eu acabei de contar... Cadê o PowerPoint? Ela tá preparando, peraí. Para vocês, envolvido na trama golpista, foge para os Estados Unidos e hoje, então, preso pelo ICE, Serviço de Imigração e Controle dos Estados Unidos. A apuração do Túlio Amanso, nosso repórter da Globo News, tá? O ICE prende o Alexandre Ramagem. Túlio Amanso, café com teu repórter. Não, eu quero ver a história que ele fugiu do... Fuga teve apoio de filho de empresário garimpeiro. Ah, vá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui falando sobre a fuga dele, não. Operação descobriu o endereço de Ramagem depois de localizar carro utilizado para buscar esposa no aeroporto. Prisão de ex-deputado em Orlando foi articulado durante meses pela PF e autoridades da Flórida. O brasileiro teria usado passaporte cancelado para comprar veículo. O maluco jogou na lixeira uma carreira na Polícia Federal. Hoje estaria tranquilo, perto de se aposentar. Mas é isso, né? É aquele gostinho de poder, né? É o sabor, né? O gostinho de ter poder, de ter influência, de ser... né, de ter o eguinho massageado, né, aquele gostinho, aquela delícia, né, inebriante, o inebriante saborzinho do poder, né. Aí tem que tomar no rabo mesmo, tem mais aqui pra cadeia e se fuder. Mas não se fode, né, chat, depois vai fazer lá, tal, a vida dele vai mudar muito pouco, assim, em linhas gerais. Tem grana, tem condição, tem moral, deve ter moral, né, não sei, tô chutando aí, a moral eu tô chutando que ele tenha. Mas não duvido que tenha, não. Cooperação entre Brasil e Estados Unidos acompanhou Ramagem desde que ele fugiu para a Flórida em 25. Nas primeiras semanas, ele ficou hospedado em um condomínio de luxo, em Miami. Depois se mudou para uma casa ampla em Orlando. Vamos fazer um bolão de quem será o próximo? Bananinha, o Gengiva ou o Nepo Baby da ditadura? Sei lá, hein? Sei lá quem será. Pronto. Vou abrir uma enquete. Pronto, enquete no ar aí, ó. Vamos ver. Vai votando aí. Bananinha com certeza? Eu acho que não. É que, na verdade, é assim, quem será o próximo preso que será, não a vontade de vocês, né? A queda do Ramagem deve ser tão ruim quanto ser pobre em Mônaco. É, tipo isso. O Nepo Baby tem cidadania e o Bananinha tem contatos. O Gengivão tá ilegal e foragido. É isso aí, entendeu? É sobre isso que eu tô falando. Então ele caiu aqui por conta do carro, ó lá. Monitoraram o carro dele. Se tivesse de Renault Kwid, nada disso teria acontecido. Mas olha o SUV que ele quer usar. Olha o tamanho do carro que ele quer usar. E um carro desse é fácil, pô. Se ele tivesse de Corsa, nada disso estaria acontecendo. Tem mais um vídeo aqui, ó. Vamos ver, vamos dar uma olhada mais nesse vídeo aqui. Depois eu quero entrar no Instagram do Ramagem pra gente dar uma olhada como tava sendo a vida dele, né? É importante saber antes dele... Agatha, obrigada pelas Antes dele ir de cela. Vamos dar uma olhada como é que estava a vida dele. Mas vamos ver aqui mais uma informações. reportagem. A gente vai continuar falando sobre isso, tratando desse assunto, conversando agora com o professor de Direito Internacional pela Universidade aqui de São Paulo, Luiz Renato Vedovato, chegando por aqui. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor, viu? Muito obrigado, Andressa. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Boa tarde. Professor, a gente está falando de um caso isolado, a gente está falando de uma cooperação entre os dois países. Já veio a defesa de Ramagem alegando que ele não estava foragido, que a situação dele nesse momento é legal diante da Justiça dos Estados Unidos. Não é a informação que nós tínhamos aqui com a equipe do Brasil, com a Justiça do Brasil, que considerava ele foragido desde o pedido de extradição lá atrás. Como que o senhor enxerga essa decisão, essa prisão do Ramagem pelo ICE? Qual é a situação real dele nesse momento? Vamos ver o que vai falar o professor, hein?
Bora dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um vídeo postado há 17 horas atrás. Bom, logo que saiu então a notícia, aparentemente. A pergunta é fundamental. Os próximos dias, as próximas horas, vão dar mais informações para a gente. Certo. Essencialmente, o que parece ter acontecido foi que o ICE, numa verificação de rotina, identificou que ele... Meu irmão, Alan dos Panos vai ser rifado antes de qualquer um dos outros. Não sei, quem é ele, né, ô Miguel? Quem é ele perto dos outros ali? não estava com os documentos necessários para permanecer no país. E isso já demonstra que quem indica que ele estava regular não tem razão. Até porque, recentemente, foi dada a notícia de que ele teria entrado com um pedido de asilo nos Estados Unidos. E esse pedido de asilo normalmente acontece quando a situação migratória não pode ser resolvida de outra forma. Tá. O pedido de asilo demora um pouco para ser analisado, e o que deve acontecer agora é as autoridades dos Estados Unidos vão verificar qual é a sua situação, quais são os pedidos que estão pendentes, os motivos pelos quais ele está sendo procurado pela Justiça Brasileira. Acho que deu ruim mesmo, hein? Se pá, deu ruim mesmo, hein? E aí vai se tomar uma decisão administrativa num primeiro momento, que pode ser determinação de deportação, e aí abre-se o espaço para que haja uma discussão judicial desse tema. Então é possível que a defesa dele nos Estados Unidos entre com pedidos no judiciário para impedir que a deportação aconteça, até que seja analisada a sua situação migratória, ou seja, até que seja analisado o seu pedido de asilo, e posteriormente à análise desse pedido de asilo, vai se discutir a concessão ou não da extradição, que já é um pedido do Brasil, que aí sim, como bem colocou a Polícia Federal, uma cooperação jurídica internacional. Muito bom. Muito bom. Bom, tá tudo se encaminhando, então, para que ele continue bem guardadinho na cadeia, né? Vale lembrar, todavia, que nós temos algumas pessoas que... A margem vai levar muita gente junto. Quem ele vai levar junto? Fala para nós. De alguma forma estão foragidas das autoridades judiciais brasileiras que não foram extraditadas. Então eu cito aqui especificamente o Alan dos Santos, que teve o seu pedido de extradição negado ao Brasil. Olá. E a gente tem também outras pessoas em outros lugares do mundo com uma situação parecida. Nesse sentido, o que eu digo é que pode haver uma análise pelo judiciário norte-americano e pelas autoridades norte-americanas indeferindo a entrega dele para o Brasil. A gente está ainda muito no início de todo o procedimento e a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ter uma clareza da situação. Se a ação foi feita com base na cooperação com relação às autoridades brasileiras ou foi... É alguém esfregando alguma coisa no escritório do doutor ali, hein? Vocês ouviram ali? Só alguém, mano, limpando um tapete, sei lá. Simplesmente uma atuação de uma autoridade do ICE. A galera da direita tá com o na mão, por quê? Por conta da cooperação da PF... entre PF e FBI. Eles perceberam que não tem essa de Trump me defende, né? Não tem essa de... Defendi meu pai é inocente. Né? Autoridade que identificou a situação migratória irregular e prendeu esse sujeito para análise posterior. Caso seria só uma situação meramente imigratória, né? Uma questão ligada aos Estados Unidos, que nada tem a ver com a questão que ele responde aqui à Justiça Brasileira. Vamos aguardar, então, a partir daí, sabendo-se dessa informação, quais são os próximos passos? Qual a perspectiva dele voltar para o Brasil? Eu acho que devia botar ele em liberdade lá nos Estados Unidos, fazendo entrega de carro da Amazon, com tornozeleira, claro, rastreado, mandar ele trabalhar com o carro do ICE seguindo ele o dia todo, fazendo entrega da Amazon 12 horas por dia, durante 6 dias por semana. Eu acho que deveria ser, essa seria a maior pena que ele poderia cumprir na vida dele, que é trabalhar. Inclusive, se pegarem o Eduardo Bolsonaro, também eu sou a favor de aplicar essa pena socioeducativa. Botar um carro do ICE junto com ele e ele dirigir e fazer entrega 12 horas por dia durante 7 dias por semana. No caso do Bananinha, não tem nem um dia de folga, não. Nunca trabalhou na vida, pô. Vai começar a trabalhar agora aos 40 e poucos anos, então trabalha sem folga. Acho que essa deveria ser a pena. Pode ser lá nos Estados Unidos, não precisa nem extraditar ele pra cá, não. Deixa ele lá, trabalhando 12 horas por dia, entregando o pacote da Amazon. Como que funciona isso, independentemente do motivo da prisão dele, se houve ou não cooperação? Bom, se ficarmos exclusivamente no campo
da migração. Aí ele vai enriquecer lá na terra da oportunidade. Exatamente, é isso que a gente quer. CQD, como queremos demonstrar. Essa entrega deverá ser rápida, porque afinal de contas a gente tem o histórico. Dudu já fritou hambúrguer. Ah, é verdade. Desculpa, perdão aí, Dudu, desculpa. De atuação do ICE, que é um histórico que dá pouco espaço para a defesa. Tem histórias de americanos com filhos americanos que foram entregues para prisões em outros países do mundo, como especialmente El Salvador. No caso dele, dado o seu... Nossa, se ele fosse para El Salvador, seria tão bom. Nas cadeias do Bukele, que eles tanto amam. Histórico, talvez não seja esse o caminho, mas a primeira opção é esse caminho. Ia dar certinho, eles são a favor de preso trabalhar pra pagar a pena. Então, tá vendo? Eu nem lembrava dessa informação aí, ô Nicolas, nem lembrava disso aí. Mas que bom que você relembrou. Então faz mais sentido ainda o que eu tô falando aqui. A segunda opção é ele conseguir conter a decisão de entrega. Porra, você é matemático? Você que... Ah, lembrei só, pô. Eu não sei nada profundamente, assim, eu não sei nada. Nenhum tema eu manjo, nada. Mas eu vou lembrando uns bagulho aleatório e vou falando. Aí parece que eu sei de alguma coisa, mas eu não sei de nada, assim. Dele pelas autoridades norte-americanas no judiciário norte-americano. O judiciário pode determinar a sua permanência nos Estados Unidos, essa permanência em prisão ou essa permanência respondendo livremente às acusações contra ele. Mas a gente vai ter que aguardar. Vamos lembrar que, ano passado, num dos casos de prisão do ICE, o sujeito foi deportado para El Salvador, apesar de uma decisão judicial determinando que ele ficasse nos Estados Unidos. Ou seja, foda-se. Basicamente é isso. Um grandíssimo... a gente vai... Vamos ver como é que a gente acorda hoje. É basicamente isso aí que ele tá falando, o professor aqui, o nosso querido Luiz Renato. Tá falando assim, eles vão de dia. Tem dia que eles estão melhor, tem dia que eles estão pior, tem dia que eles estão de mais bom humor, tem dia que eles estão de menos bom humor. É isso. Essa é a grande realidade aí, tá? É isso. Fechou? Essa é a grande realidade. Vamos ver mais uma repercussão aqui, ó. Como a imprensa internacional repercutiu a prisão de Alexandre Ramagem pelo ICE. Bora dar uma olhada nisso e depois nós vamos dar uma olhada no Instagram dele. A gente começa atualizando a situação do ex-deputado Alexandre Ramagem, preso hoje pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Ele está foragido desde setembro passado, quando foi condenado pela tentativa de golpe de Estado. O Ricardo Abreu acompanha o caso e explica agora o que pode acontecer com Ramagem. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Muito boa noite, boa semana a você e a todos. Agora, 00:16, aqui em Brasília, na Flórida, 11:16 da noite. Alexandre Ramagem continua preso, então tudo indica que ele deve passar essa primeira noite na detenção. No site do ICE, a situação dele aparece como sob custódia. O protocolo da agência americana prioriza a detenção de... Nossa, eu tenho esse print aí do Esdras. Foi o dia que eu mandei lá no grupo no canal do Telegram. Inclusive, você que não tá no canal do Telegram, entre lá, faça parte, é gratuito. Estrangeiros com condenação criminal em seus países. O objetivo, segundo o ICE, é garantir que o foragido fique preso até que um juiz decida pela deportação. É o caso de Ramagem, condenado na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Agora cabe a um juiz de imigração, no caso de Jacksonville, no estado da Flórida, decidir se Ramagem vai ser deportado ou se ele terá o asilo concedido. Esse, Renata, é um processo que, na avaliação da Polícia Federal do Brasil, pode levar meses. Aliás, a PF... Olha, ele continuando preso, ele continuando guardadinho lá, mas pode levar até 10 anos. Ele ficando lá, tá ótimo. Deu detalhes sobre a prisão de hoje. Disse que foi resultado de uma cooperação internacional com as autoridades americanas e que a PF tem um agente que trabalha junto ao ICE justamente para identificar e prender foragidos da justiça brasileira. A gente vai ver agora como é que a PF localizou o ex-deputado federal. Ramagem vinha sendo monitorado pela PF. A casinha. Quem falou que o crime não compensa? Quem falou? Quem defende isso aí? E o crime não compensa. Durante um tempo, compensa. Até você ser pego, olha a casinha que ele tava morando.
que identificou o endereço dele em Orlando depois de localizar o carro que ele usou para buscar a esposa no aeroporto no fim do ano passado. A pedido do governo brasileiro, o Departamento de Estado americano cancelou o visto de turista de Ramagem, que já estava sem passaporte pessoal ou diplomático válido. Para permanecer nos Estados Unidos, Ramagem protocolou um pedido de asilo, que está em análise. As autoridades brasileiras reagiram. Apresentaram o pedido formal de extradição ao governo americano por conta da condenação na tentativa de golpe e por estar foragido. Em setembro do ano passado, a primeira turma do Supremo condenou Alexandre Ramagem a 16 anos de prisão por organização criminosa, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mano, sinceramente, o cara jogar, como tinham comentado aqui, né, o chat, o cara jogar uma carreira que, sei lá, estaria próximo de estar aposentado, já alguém falou aí. O cara jogar uma carreira inteira dessa no lixo porque ele é burro, ou porque ele é ganancioso, ou porque ele quer poder, ou por qualquer outro motivo, é ser muito animal das ideias, velho. É ser muito burro, cara. Na moral, na moral. Ou é confiar demais que, mano, nada vai dar errado e isso tudo vai dar certo, sei lá. Meteram um grampo no carro do ex-chefão da Agência da Inteligência Brasileira. As ironias da prisão continuam. Pois é, mano. Manda ele pra El Salvador na cadeia do Bucaque. Cara, velho, é muita burrice, mano. É muita... Tipo, eu acho que no limite é burrice mesmo, porque, tipo assim, cara, você tem uma carreira, velho. Uma carreira inteira. E aí você joga tudo no lixo por conta de ganância, de, sei lá, de poder, né? Poder, né? No geral. Não que o cara não fosse poderoso, né? Com a carreira que ele já tinha. Não que ele já não fosse uma pessoa poderosa dentro do meio ali. Mas é isso, esse é o problema do poder, né? Você sempre acha que você consegue ir mais longe. Arrogância também, ótima definição. Ele fez parte do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe e foi acusado de usar a estrutura da ABIN para vigiar adversários políticos e ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro nos ataques contra o sistema eleitoral. E tem um grau de safadeza, que alguém colocou, eu acho que é só safadeza. Eu acho que é uma mistura de tudo. Com a condenação, em dezembro, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Ramagem, cumprindo a ordem do STF. A certeza mesmo que não ia ser pego, que se fosse pego seria solto logo mais por ter contatos. Também, certeza da impunidade. Mas ainda durante o julgamento no Supremo, em setembro, Ramagem fugiu para os Estados Unidos. A defesa de Alexandre Ramagem disse que não vai se manifestar. E numa outra frente, por determinação do Supremo, a Polícia Militar do Distrito Federal... O Anderson Torres também jogou o cargo dele na PF no lixo. É verdade, mano. Expulsou hoje 5 coronéis que fizeram parte da cúpula da corporação. Eles foram condenados por omissão durante os ataques golpistas de janeiro de 2023. Os ministros da primeira turma do STF consideraram que eles sabiam dos riscos de invasão às sedes dos... Olha, os caras coronel, comandante-geral. Nossa, velho. Não, eu acho é pouco. Mas assim, caralho. Poderes. E de forma proposital, deixaram os atos de vandalismo acontecerem. Todos foram condenados a 16 anos de prisão. Renata. Ricardo, muito obrigada pelas informações. Olha quem tá aqui do lado dele, ó. O outro, o irmão do Bruno Galhaço, não é? Havia fugido do Brasil antes de ser condenado. Cadê aqui a repercussão no mundo? Veículos estrangeiros destacaram que Ramagem havia fugido. O The Guardian enfatizou o caráter inusitado da prisão, destacando que Ramagem foi o único entre os condenados que não iniciou o cumprimento da pena por ter deixado o país. Washington Post deu destaque ao caráter internacional da operação, escrevendo a prisão como desfecho de uma caçada que durou meses. A rede Al Jazeera adotou um tom mais factual, baseado em agência, destacando que Ramagem foi detido por autoridades migratórias americanas. A Reuters enfatizou que a prisão ocorreu após cooperação entre autoridades. Então tá aí. Aqui é do Ramagem também.
monitoramento, a polícia também descobriu que o ex-deputado comprou um veículo usando um passaporte cancelado pela Justiça brasileira. Houve uma tentativa de conseguir certeza que não foi na CPI por fraude documental, mas a Justiça americana negou e a operação manteve o foco na situação migratória dele. Agora, depois de ser abordado pelo ICE, Ramagem está em um centro de detenção e seu destino será decidido por um juiz de imigração em Jacksonville, na Flórida. Para acompanhar os desdobramentos da prisão do Ramagem, é só seguir o G1. Boa. Então, bora dar uma olhada no Instagram dele, né? Tá no ar ainda. Vamos ver se tá no ar. Ainda tá no ar, ainda bem. Ainda bem que tá no ar. Bora ver os últimos vídeos que ele postou, os últimos reels que ele postou aqui. Criticam quem sofre cruel perseguição política e normalizam as arbitrariedades de um ditador togado. Bora ver mais uma grande declaração do nosso ex-foragido Alexandre Ramagem. Quem está prejudicando o Bolsonaro é o Eduardo. No discurso que ele estava apresentando ali, o irmão dele falava Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele fez ali, gravou um vídeo que ele gostaria de mostrar, iria mostrar para o pai dele. É isso que está prejudicando Jair Messias Bolsonaro. Aquele mesmo argumento de Bolsonaro está preso porque ele não foi estratégico. Ou seja, a pessoa é de direita e não sabe que tem um ditador, violador de direitos humanos, perseguindo, querendo matar Jair Bolsonaro. Ai, como é bom a gente ver isso aqui sabendo que ele tá preso agora, né? Não sabe que ele está preso. Você também agora. Num processo fraudulento, armado, que ele está preso injustamente, completa injustiça. Sim, completa. Seu devido processo, sem provas, criatividade para todo lado, para acabar com a direita e ser o maior. Acabar com a direita, porque é só o que a gente vê, né? Passa dia, né? Um dia vira noite, depois a noite vira dia, e é só o que a gente vê, a direita acabando, né? O líder, se a pessoa de direita não sabe disso, Jair Bolsonaro já tinha todos os requisitos para prisão domiciliar humanitária e não era concedida por quê? Ah, vai tomar no esses papinhos. Desculpa aí o palavreado aí, com todo respeito aí, mas puta que eu pariu, esses papinhos de prisão humanitária. Vocês são preocupados com humanidade desde quando, hein? Desde quando vocês são preocupados com questões humanitárias? Fala pra mim. Ah, vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de sacanagem. Porque não é só calar, censurar, condenar, prender, não. É querer matar Jair Bolsonaro. Essa é a intenção. Ah, cala a boca. E que ele não foi pra domiciliar por atender os requisitos que ele já cumpria, não. É porque nesse momento de graves escândalos do STF e do governo Lula, tava ficando ruim. E o Lula, e o PT, e o balde? Eu quero saber se você vai chorar pra eu pegar um balde. Jair Bolsonaro morrer na prisão. A perseguição ganharia ares, chegaria no meio internacional, inclusive. Então, estão querendo inverter a lógica e os fatos. Quem prejudica é o Eduardo Bolsonaro, que está exilado, perseguido. Foragido. Não pode ver o pai, não pode voltar para o Brasil, perdeu seu mandato. Toda a humanidade do Ustra para eles. É isso aí. Exatamente. As esposas com as contas bloqueadas, assim como ele. É o Eduardo, é? É isso? É o Eduardo que está prejudicando o pai dele, Jair Bolsonaro? Sim, é a família que mais se odeia no Brasil, pô. Que lógica é essa? Não é um ditador arbitrário, autoritário, que frauda a lei para cometer as maiores crueldades com o cidadão brasileiro, com Jair Bolsonaro? Estão querendo inverter essa lógica por quê? Se é ignorância ou é má fé? Burrice e canalice nessa altura do campeonato é inadmissível. É, tipo você fugir pra Orlando e buscar a tua mulher de carro e ser preso pelo ICE. Realmente. Ah, mas a gente tava comentando. Opa, alô ICE! Alô ICE, ó, tem mais 2 aqui pra buscar, hein? Agora. Tem mais 2 pra buscar aqui, hein? Sobre a manipulação do vídeo do Bolsonaro, né? Então o Eric Sauser, que é um perfil maravilhoso. Gente, eu sigo o Eric, tá? Eu não conheço pessoalmente, mas ele tem feito um trabalho fenomenal lá no X. Podem segui-lo e ele colocou aqui, ó. Sabe quem escreveu call, ligação ao vivo, em um post no X? Esse cara aqui, ó. Sabe por que não aparece a arroba dele pra mim, né? Eu sou bloqueado. Então tá aqui, ó. Ele botou assim, do Metrópolis. Mesmo ouvindo e vendo que Eduardo falou gravar, arranjando
mais um motivo para o amigo do Vorcaro, que já tem 129 milhões, perseguir Jair Messias Bolsonaro. Aí tá aqui. Então, só botar para vocês aqui. Desculpa interrompê-la, Clarissa Oliveira. Nós temos aqui uma informação que acaba de chegar sobre Jair Bolsonaro, sobre o filho também, e Aline Beckett é quem nos conta sobre isso, para que explique à justiça sobre uma possível transmissão ao vivo de Eduardo Bolsonaro com o pai. Aline Beckett. Eu não vou fazer o povo ter que ouvir isso na hora do almoço, porque dá vontade de vomitar. Qualquer pessoa sabia, qualquer pessoa que acompanhou ao vivo sabia que o Eduardo não estava fazendo transmissão ao vivo, que ele estava gravando, e ele já ficou sabendo disso já na hora, e o Eduardo chegou a publicar, dizendo, estão querendo fazer da gravação do meu pai mais um motivo de perseguição. E aí, é nessas horas que vem aquele pessoalzinho, os filhos atrapalham o pai, Ramagem. Ó lá, ó o papo. Não, porque os filhos ficam atrapalhando o pai o tempo todo. Claro, mas é verdade, mano. Tá aí o Eduardo, filho de um líder, o líder da direita brasileira, sequestrado pelo Estado, sendo torturado, e agora a defesa chora, se for chorar, manda áudio. Tem que responder sobre a mentira de um palhaço, um merda, que se um dia eu encontrar lá em Washington, eu vou pegar o celular, vou gravar. O pessoal não gosta, né? Mas sabe que a galera, quando eu chego com o celular, fica igual barata, né? Sai tudo voando. Vou chegar nele gravando, botando o telefonezinho ali pra gravar. E aí, esse Samuel Pancha, ele que mentiu, ele que falou isso aí, e agora o Alexandre de Moraes pega a matéria mentirosa do Metrópolis pra poder dar mais trabalho aí pra família, Ramagem. Olha, o que tá acontecendo infelizmente, a gente sabe que Ih, uma pena, hein, que agora o Boca de Sacola aí ficou sem parceiro pra conversar, hein, na revista deles aqui, hein. A direita, quando se coloca, né? Primeiro tem que ter a união. E aí eu volto sempre lá atrás. O próprio Olavo de Carvalho colocava nossas pautas, nossos valores, nossos fundamentos estão aqui. Nós sabemos quais são. É a fé. O próprio quem? Professor. Cristã, é a segurança, é a prosperidade, é a liberdade. A forma de defender e empreender vai formar diversos campos distintos de como ter atuação de defesa. Mas no momento político, o Olavo de Carvalho colocava, no momento político, nós temos que saber quem é o nosso líder e como chegar lá. E o próprio Olavo falou por diversas vezes. Tá quietinho agora, né? Faz tempo que ele não fala. É Bolsonaro ou o crime organizado? O que a gente vê hoje, que vocês têm que entender, que está dando para compreender, está bem ilustrado isso, é que tem ali na direita quem não quer mais, esquecendo qualquer gratidão, esquecendo que quem trouxe esse movimento político, quem ajudou a eleger bancadas de direitas e diversas pessoas que não eram nada, foi Jair Bolsonaro. E agora que continua forte, mas preso, calado, sequestrado, condenado, querendo matar, Jair Bolsonaro, ele ainda é e sempre será a maior voz política do Brasil, por todos os meios, pela força, pelo carisma, pela sua personalidade, com erros e acertos, mas é Jair Bolsonaro. E aí quiseram acabar com o legado, com a família. Não é a família, não é um Flávio Bolsonaro que possa representar. Queriam isso, mas ninguém queria ir disputar junto com Flávio Bolsonaro. Quem quer disputar a presidência da República? O país é democrático, ou supostamente democrático, né? Por quê? Porque tu falhou! Representar, queriam isso, mas ninguém queria ir disputar junto com Flávio Bolsonaro. Quem quer disputar a presidência da República? O país é democrático. É mesmo? Então tudo isso que você e o Boquinha falaram antes, então é tudo mentira. Ou supostamente democrático. Ah, supostamente. Ah, tá, entendi. Né? Por quê? Por que eu digo dessa forma? Porque tem vários partidos. Bota a cara contra o Flávio Bolsonaro. Queriam disputar e queriam tirar Flávio Bolsonaro. Então tem muita gente, e esse é o ponto, tem muita gente dentro da direita que parece estar preferindo ser muito mais, no ano que vem, oposição. Porque como oposição, a família Bolsonaro sai e aí vem uma nova direita sem Bolsonaro. E aí vocês tudo, ó, toma no rabinho, né? Perde as mamatinhas, perde os contatinhos. Bom, você agora já foi, né? Então... O problema é que não está dando certo, que o povo não compra isso. Porque o governo Bolsonaro foi muito bom, foi de excelência. Prosperidade, segurança, defesa e a fé cristã. Mano, não é possível que eles acreditam de verdade nisso que eles falam. Todos os nossos fundamentos. Só que teve uma mídia que destruiu isso e várias influências. Ah, pô, agora sim. Agora tá. Agora já entendemos, mas a culpa de quem? A culpa é da mídia, pô. Que não deixaram Bolsonaro, o STF principalmente, se eleger. Então quando Bolsonaro, contra tudo isso que estavam armando, botou o filho, tem muita gente ainda que não aceitou o Flávio Bolsonaro. E mais, sabe que ponto é esse agora? Vai ser agora em abril e maio.
Por quê? Porque tem um burburinho agora, vai vir tudo contra o Flávio. Nós estamos com o Flávio Bolsonaro. Pode jogar o que for de invenção contra ele. É ele o candidato que vai defender a direita bolsonarista conservadora. Então tem muita gente ali, eu só vou chegar na eleição lá na frente. Ou seja, lá na frente, quando ele já está disparado na pesquisa, está com medo do Flávio cair, olha, o Flávio poderia até cair, que a gente estaria do lado. Você já caiu. Você caiu antes do Flávio. E sabe o que eu vi que não caiu aqui? O teu like. Deixa o like, se inscreve no canal, você que não é inscrito. 40% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos no canal. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos. E shows do React, cola no show do React. Vai no show do React, tá? Apareça no show do React. Essa semana tô em Goiânia e Brasília. Sexta-feira no Guardians. Sábado, 2 sessões no Aplausos Comedy em Brasília, às 18. Já tem mais de metade já tem 75% da casa vendida, inclusive, pra sessão extra. E pra sessão principal, faltavam 4 ingressos. Eu olhei antes de começar a live aqui. Não sei se ainda mantém isso, se já vendeu o restante, tá? E dia 1º de maio, eu tô no Teatro Isaac Newton com um show especial para o Dia do Trabalhador, tá? Dia 1º de maio, você trabalhador, sexta-feira, feriado dia 1º de maio, às 8 da noite, vamos tá passando raiva com os maiores trabalhadores do Brasil no show do React, tá bom? Então garanta o seu ingresso o quanto antes, certo? Não vai deixar pra comprar só na semana que vocês vão me deixar maluco da cabeça, de ansiedade, tá? Então garante o seu ingresso para o dia 1º de maio no Teatro Isaac Newton, ingressos disponíveis aqui no Comédia Ingressos. Beleza? Conto com vocês, hein? Joguei até minha cara na tela cheia aqui, hein? Conto com vocês.